E vem conferir a crítica do filme Mickey 17. E eu finalmente assisti o filme Mickey 17. E por que eu falo finalmente se o filme só lançou agora? Porque Mickey 17 era um dos filmes que eu estava mais ansioso para assistir no primeiro semestre, se não falar no ano como um todo. Principalmente pelo envolvimento do diretor Bong Joon-ho, que para quem não sabe é o diretor de Parasita. E esse é o próximo filme depois de Parasita. Então depois do Oscar, depois da surpresa e da grata surpresa que foi Parasita, era inevitável e impossível não ficar empolgado com esse filme. Também vale destacar, além do Parasita, o diretor tem um repertório grande de filmes bons. Mas para quem quer conhecer um pouco mais sobre ele, Parasita e O Expresso do Amanhã, eu acho que são dois filmes necessários para poder mostrar como é a filmografia dele. E Mickey 17 segue bastante essa fórmula. Ele segue bastante discussões que ele apresentou em outros filmes. E eu não me decepcionei com o filme. Eu não achei ele ruim, mas eu admito que eu esperava mais. Você vê que tem várias discussões e ideias no filme que o diretor já tinha trabalhado em outros longas de maneira melhor, como por exemplo um conceito de desigualdade social e como essa desigualdade social faz com que pessoas pouco experientes ou desesperadas acabem caindo em erros e como muito da sociedade acaba se curvando por um messias que pode aparecer mesmo ele tendo promessas falsas. Essas ideias que são presentes no filme, algumas das ideias já estão presentes em filmes como Parasita e principalmente no Expresso do Amanhã. E quando você pensa como um todo, esses dois filmes trabalham muito melhor as ideias do que esse aqui. Eu acho que o principal problema de Mickey 17 é que ele tem muita ideia boa, mas a execução não é tão boa como eu esperava. Mesmo o filme tendo 2 horas e 19, parece que ele precisava de uns 15 minutos a mais para o Bong Joon-ho poder pegar essas ideias e desenvolver um pouco mais elas. Afinal, esse filme fala sobre qual é a nossa importância na sociedade, qual que é a nossa importância para as empresas que nós trabalhamos. Ele também fala um pouco como a gente é irresponsável em, através de não ler algumas coisas, aceitar qualquer coisa num desespero. Ele também fala muito sobre a ideia dos animais, da fauna e da flora de um lugar, como os conquistadores chegam e a partir daí não se preocupam com quem já está naquele lugar, falando muito sobre invasão de território, também falando muito sobre como a gente não se preocupa com os animais que estão lá. Quem é o invasor? Quem está lá ou quem já está lá? Essas ideias são muito boas, essas ideias são muito bem trabalhadas. Quando você pensa nelas e você pensa como o filme trabalhou elas, não é ruim. Mas pelo que você conhece do Bong Joon-ho, você conhece que o diretor em outros longas, ele teve mais calma e mais tempo para trabalhar as coisas aqui. Para mim, o grande problema de Mickey 17 não é as ideias, elas são muito boas. Também não é como elas são apresentadas, que também é bem apresentada. Fica mais pelo desenvolvimento. Parece que o Bong Joon-ho queria falar sobre muitas coisas ao mesmo tempo no filme, e a partir daí parece que várias ideias que tinham potencial de ser grandes ideias em questão de desenvolvimento e como seria ser desenvolvido, parece que ficou um pouco no meio do caminho. Tem muitas ideias, algumas não tão bem desenvolvidas como poderia ser. Não é ruim, o filme na verdade é muito bom. E para quem gosta da filmografia do diretor, vale muito a pena ver que você vai ver temáticas repetitivas, temáticas que ele já trabalhou aqui. Mas como eu falei, aqui é bom, mas tem outros produtos que ele já entregou de forma melhor. Mas são ideias boas, isso também é muito legal, porque eu sempre vou destacar diretores que têm coragem de chegar no seu filme e tocar em assuntos espinhosos de uma maneira corajosa. E Mickey 17 faz isso. Ele tem assuntos muito espinhosos, afinal, ele fala sobre direito dos animais, ele fala sobre política, ele fala sobre sociedade de maneira ampla e direta, sem fazer rodeios, mas eu também sinto que um pouco, talvez por esse ser o primeiro filme que o diretor fez num estúdio americano como a Warner, que não é só distribuído, mas é feito, talvez o estúdio também deu uma podada. Afinal, quando você tem um diretor como esse, ele tem seu próprio estúdio, ou ele tem um estúdio, como é no caso dele, na Coreia, que acaba tendo uma liberdade maior para ele, quando você chega numa Warner, ele quer vender mais o filme. Então pode ser que alguns assuntos foram podados pelo estúdio. Isso tem muita cara de ter acontecido, de produtores verem e falarem, olha, diminui um pouco isso aqui ou aquilo ali para poder ser mais comercial como um todo e vender. Eu acho que pode ter acontecido isso, porque tem muitas ideias que você vê uma conclusão satisfatória, um começo bom, e na hora que a ideia vai se desenvolver, atrapalha um pouco. As ideias estão boas, estão lá. Inclusive, o filme tem 2 horas e 20 de duração e ele passa voando. Quando eu vi, ele já tinha acabado, porque ele realmente conseguiu me prender. Porque aí entra outro ponto positivo. Se as ideias são boas, apesar de não tão bem executadas como poderia ser, a história é muito boa, a história é muito interessante, desde o seu conceito
conceito até como ele vai desenvolvendo para trazer os seus assuntos principais. Além disso, ele se passa muito tempo do filme dentro de uma nave. E isso poderia ser um problema para o filme. Afinal, se você passa numa nave, você pode, infelizmente, prender os personagens e não deixar eles viverem muito, se o seu diretor não é competente. Mas a partir daqui, o Bong Joon-ho usa muito bem a fotografia e a direção para fazer a gente, como público, fazer parte daquela nave. E eu senti isso. Eu senti que fazia parte daquela nave, eu senti que o Mike ou a Nasha, eu conseguia sentir que elas, por exemplo, elas tinham um lugar muito pequeno para dormir, tinha que se acostumar, você sente que aquele lugar não é confortável e não é uma casa, família como eles esperam. Até o personagem da Kai, que eu acho interessante, e que eu também acho que não foi tão bem desenvolvida como poderia ser, esse é outro problema que eu vou falar mais pra frente, também é interessante a gente ver vários núcleos diferentes. Do Mike, que é um cara que ele vai ser despejado. Aí você tem a Nasha, que é uma grande guerreira. Você tem a Kai, que é uma grande agente. Você tem também o Timo, que é um cara que cuida mais da parte do avião. É legal como ele tenta colocar vários personagens diferentes pra gente entender um pouco mais sobre a nave. A montagem também consegue trabalhar muito bem isso pra gente entender um pouco melhor. E a direção ajuda muito a gente sentir cada ponto de cada lugar, até quando chega na parte do comandante, a gente sentir que a casa dele é muito mais luxuosa, porque ele acha que ele vai ser o comandante do mundo. Inclusive, fazendo boas referências a outros comandantes mundiais de hoje em dia. Eu acho que nesse ponto o filme acerta em trazer personagens. Mas aí entra o ponto que eu ia falar. Se os personagens são bons e interessantes, cada vez que você quer saber mais sobre eles, eu acho que em alguns pontos o filme, ele, da mesma forma como as ideias são muito boas, você vê que também tem muitos personagens que poderiam ter um pouco mais de espaço de tela e que saem um pouco rápido. A Kai é um exemplo. Uma personagem que você vê uma origem, uma construção, e ela some do filme. Achei muito estranho. O Timo também é isso, ele meio que usa como recurso de roteiro, mas ele sai um pouco. Mas a Kai pra mim foi um incômodo, porque ela é uma personagem que chamou muito a minha atenção. Desde a sua origem, a sua perda, a sua possível revolta, até o momento que ela volta a entender que aquele é o mundo dela. E aí quando você pensa como um todo, a personagem some a partir dali. E o arco dela pra mim não tinha encerrado. Eu acho que esse é um outro ponto que nem da parte das discussões. Tem discussões muito boas, não são tão bem desenvolvidas como poderiam em alguns pontos. Poderia ir mais profundo e não vai, parece que fica na camada mais superficial. E pra mim, as personagens é a mesma coisa. Tirando o Mike, a Nasha, alguns personagens do filme, você vê que eles são apresentados, tem um trabalho, mas parece que falta algo. Parece que ele tinha um potencial aí a mais. Eu acho que esse é o problema desse filme. Parece que o diretor, ele chegou num ponto que ele, de novo, não sei se porque ele foi podado ou por escolha de tempo, se tem numa versão estendida tem mais coisas que falam sobre isso, mas tem alguns pontos de alguns personagens que eu sinto que faltou algo a mais, parece que foi uma história que não foi concluída, isso me incomodou um pouco. Tipo, a história da Kai, como eu falei, ela tem uma conclusão, mas não, como a do Timo também tem, mas é mais num epílogo do que realmente dentro do filme, e isso não é tão interessante como poderia ser. Uma outra coisa que é muito boa pro filme, além da direção, da fotografia, é a trilha sonora e a ambientação. O Bong Joon-ho consegue fazer perfeitamente uma trilha sonora que te coloca naquele planeta, desde o frio, a solidão, a incerteza, ao estranhismo daquele Mike que tem que sempre voltar. Ao mesmo tempo que a ambientação é muito bem feita, você sente aquele lugar vivo que você tá lá. E tudo isso é composto com excelentes atuações. Mark Ruffalo, Toni Collette, Robert Pattinson estão excelentes no filme, principalmente o Robert Pattinson. Gostaria de ter visto mais dos outros Mikes, até a gente ter visto o que aconteceu com cada um, que ter visto um pouco mais de cada um pra gente dar mais tempo do Robert Pattinson brilhar como ator, como ele é. Afinal, aqui ele brilha muito. Só com o 17, com o 18, você já sente perfeitamente como a atuação desse cara é boa, como ele consegue fazer alguém ao mesmo tempo, na mesma cena, tímido, pra baixo, sem saber muito bem o que ele quer ser, ele quer mais se organizar naquela sociedade, ou ele quer ser ele mesmo, com alguém que é um anarquista até um certo ponto, que se preocupa mais com ele do que os outros. A atuação dele é sensacional, como do Mark Ruffalo, como da Toni Collette, como também do Steve Young, que está no filme, que eu gosto muito do ator. Então as atuações também são muito boas e muito ricas. Inclusive, eu acho que os atores até salvam um pouco essa coisa dos personagens. A atriz que eu não conhecia, que faz a Kai e a Nasha também, são duas atrizes que, por exemplo, nesse caso desse filme, elas são tão bem, elas estão tão boas, que elas até melhoram um pouco algumas coisas que o roteiro não consegue trabalhar tão bem elas. No filme, quando você pensa em Mike 17, ele é um filme que talvez eu tenha entrado com uma expectativa demais pelo diretor que está envolvido. Mas o filme ele é muito bom, vale a pena ser visto no cinema. Mas ele não é um novo Parasita. E ele nem precisava ser. Mas eu sinto que o diretor já trabalhou ideias aqui melhor em outros filmes que eu recomendo. De novo, Parasita e o Expresso do Amanhã. Tem outros filmes na carreira dele, mas esses eu daria prioridade. Esse filme é bom, muito bom, vale a pena ser visto no cinema, mas talvez a minha expectativa vai diminuir bastante a nota. Concluindo, Mike 17 pra mim foi um filme muito bom.
uma ótima experiência de ser visto no cinema. Um sci-fi diferente, fazendo com que um diretor que não é costumeiro fazer sci-fi saia da sua zona de conforto. Um diretor muito bom e que você precisa ficar de olho. Com ótimas atuações, com personagens interessantes e boas discussões, Mike 17 me prendeu certeiramente durante 2 horas e 20. Infelizmente, pela expectativa, eu acho que o filme, eu esperava mais dele do que ele poderia ser. As discussões poderiam ser mais profundas, também a parte dos personagens poderiam ser mais profundos, mas mesmo assim é um filme que é muito bom. E por isso que eu fecho o Mike 17 com uma nota 8 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Mike 17? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.